Em que situação não acontece a perícia, mas você é remunerado? Existem algumas situações, você como assistente técnico já foi fechado com o cliente, né? Com o advogado do cliente ou com a própria empresa, mas por algum motivo não aconteceu a perícia. E esses motivos que eu quero saber, que eu vou apontar aqui, então fique até o final desse vídeo, que nós vamos falar quais são essas situações, e você é remunerado. Pode apontar pelo menos uma situação, Tatiana? Uma das situações onde o assistente técnico ele é remunerado é quando houve um acordo dentro do processo e o assistente ele vai ganhar ainda assim, porque quando o assistente fecha com o cliente, ele já de cara, ele já faz os quesitos, muitas vezes recebe por esse processo, mas a perícia ainda não aconteceu. E se no meio do caminho houver ali um acordo entre as partes, não vai haver a perícia. Então, em tese, o assistente técnico ele ganhou pela perícia sem ter feito a perícia, acompanhado a perícia propriamente dita. É, esse é um tipo de situação. Então, só para deixar claro o que a Tatiana falou, de repente está para acontecer a perícia, o cliente já até pagou 50% iniciais, normalmente a gente faz dessa forma, 50% no aceite da proposta e 50% 30 dias depois do aceite. E aí, quando está para acontecer a perícia, o reclamante desiste, né, do processo ou entre acordo entre as partes. E aí, já na proposta, a gente coloca que se acontecer esse tipo de situação, 50% do valor já fica por conta, você apresentou os quesitos e estudou o processo, então você já tem uma remuneração. Um outro tipo de situação é quando você vai para a perícia, você manda o seu assistente, ou você como assistente vai, e de repente, por algum motivo, o perito judicial não foi cancelado a perícia, o advogado esqueceu de informar para o assistente técnico e foi agendada uma outra data. Então, também você vai ser remunerado por isso, tá? Não é que vai ficar exatamente do mesmo valor. Aí, nesse caso, na realidade, você vai ter um adicional do valor. Além do valor acordado, você vai ter um valor adicional de 40%, 50%, 60%, depende do que foi acordado com você e o seu cliente, tá? Tudo isso você tem que colocar na sua proposta comercial. Tem que ficar acertado antes, né, do início dos processos periciais. Isso é muito importante porque tempo é dinheiro, pessoal. Você tem que valorizar o seu trabalho, certo, Tatiana? Não, com certeza, isso que o Rogério falou faz sentido. Você sempre tem que ter ciência de todo o processo, você escrever isso no escopo da sua proposta para que não haja nenhum mal entendido junto ao cliente. É isso, pessoal. Fique atento. Tudo que você faz dentro do processo pericial tem que ser remunerado. E por isso, esse é um tipo de situação que às vezes você fecha um valor de uma perícia por 2.500, 3, e no final do processo, quando você vai ver o valor que você acabou, e aí quando você vai ver, né, o valor da remuneração, às vezes tem 50% a mais, 70% a mais, né, podendo chegar a 4 e pouco. Isso é normal. Isso eu não estou falando nada diferente que é o que o mercado pratica, tá? Isso das grandes empresas, porque tem todo um custo de pessoal, um custo de movimentação, um custo de acompanhamento do processo, né, para que tenha êxito na perícia. E nós estamos falando de empresas sérias no mercado, empresas que são comprometidas com o resultado, onde vai ter todo um acompanhamento desde o início do processo. A partir do momento que você recebe o processo, o escritório ele acompanha, né? Onde o perito, quando for fazer o agendamento, for peticionar nos outros processos, o advogado avisa, mas muitas vezes o próprio perito já manda e-mail direto para o escritório, para o assistente técnico, tá? Então, se você quer saber mais sobre perícias judiciais e assistenciais, eu te convido para conhecer o nosso curso de capacitação. Vou deixar o link aqui. Mas se você não quer entrar no nosso curso, não tem problema. Vou deixar o link da nossa aula gratuita. Isso, totalmente gratuita, para você aprender mais. Uma aula de 40, 50 minutos, onde você vai entender melhor esse mundo das perícias judiciais e assistenciais, tá? Sem dúvida, vale muito a pena, porque você é melhor remunerado. Isso eu falo pela experiência própria, né?
Se tem uma área que você é melhor remunerado, sem dúvida nenhuma, pelo tempo que você exerce, né, na atividade dentro da área de SST, são as perícias judiciais, tá? Quem atua com perícia sabe o que eu estou falando. Por isso que acaba muitos escritórios se especializando nessa área, tá? E se você quer saber mais, clica no link aqui da aula gratuita, sem compromisso, tá bom? Fico por aqui e até a próxima. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!